um ancião que estava exilado na ilha de Pátimos. E na ilha de Pátimos, a Bíblia vai dizer que ele teve visões do céu. E nós aprendemos aqui que Deus deu uma escrita para João a escrever as 7 cartas da Ásia Menor. Aprendemos aqui que as 7 igrejas da Ásia Menor não existe mais. O que existe é a Turquia no lugar hoje. Mas essas cartas que foram escritas servem para a igreja contemporânea, porque as igrejas da Ásia Menor não existem mais, mas as lições que Cristo trouxe para essas igrejas servem para o nosso aprendizado e para que nós possamos aprender aquilo que Deus deixou na sua carta. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que as 7 estrelas representam os 7 pastores, os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. Meu Deus. Nós aprendemos aqui que os 7 candeeiros se referem às 7 igrejas que Cristo mandou João a escrever. Nós aprendemos que com a igreja de Éfeso, que Jesus exorta essa igreja a voltar ao primeiro amor, porque se ela não voltasse ao primeiro amor, Deus prometeu dizendo que ia retirar do meio dela o seu castiçal. Meu Deus. E é interessante que o castiçal ou o candeeiro, ele tinha 7 lâmpadas. Se Jesus está dizendo que se eles não voltassem ao primeiro amor, Jesus ia retirar do meio deles os 7 castiçais, ele ia retirar a luz que estava brilhando no meio deles. Oh, aleluia. Ele ia tirar a luz, a lâmpada do Espírito que acendia no meio deles. E Jesus pede para a igreja se arrepender. E isso serve de lições para nós cristãos, porque Cristo precisa que nós se arrependemos. A Bíblia diz assim, irmãos, que mais vale uma alma, um pecador que se arrepende, do que 99 justo que acha que não precisa mais se arrepender. Nós precisamos se arrepender, e a palavra arrepender é voltar-se para Cristo. Quando Jesus repreende a Pedro, ele diz assim: Pedro, Satanás queria se andar contra ti como um trigo, mas quando tu te converteres, fortalece também os teus irmãos. Aleluia! Em outra tradução vai dizer: quando tu voltares para mim, com glória, fortalece também os teus irmãos. Irmãos, e Deus nessa última hora está precisando acender a chama do Espírito de novo. Aleluia! Amém. A igreja de Cristo precisa reconhecer que Jesus ainda está no meio da igreja. Nós precisamos sentir a presença de Deus. O Senhor, teve umas madrugadas aí que o Senhor me acordou e começou a ministrar uma palavra muito interessante no meu coração. Aleluia! A respeito da vida de Sansão. Meu Deus. Sansão era um pequeno sol, nasceu para brilhar. Mas é interessante que Sansão, ele teve um projeto de Deus na vida dele, para ele ser um nazireu. Ele era um homem escolhido para ser santificado e viver uma vida reta diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele sendo nazireu, ele não poderia comer do fruto da vide. E da onde Sansão não saía? Do meio da vinha. Sansão ficava no meio da vinha. Sansão não poderia tocar nas coisas mortas. E aonde Sansão foi comer do mel? Na carcaça de um leão. O leão estava morto. Ele já tinha vencido o leão, mas quis tocar no leão morto. E isso acabou quebrando o nazireado de Sansão. E é interessante que mesmo Sansão, ele sofrendo certas situações, desobedecendo a Deus, ainda a misericórdia de Deus era com a vida de Sansão. Deus vai dando corda para nós, irmãos. Deus vai dando corda para a igreja. Deus quer ver a
filisteu, ele estava com uma queixada na mão. E com uma queixada Deus fez Sansão vencer 1000 homens. Deus, aleluia. Mesmo ele sendo desobediente, Deus derrubou 1000 homens diante de Sansão, porque a misericórdia de Deus estava se estendendo para a tua vida de Sansão. E eu quero dizer nessa noite que a misericórdia de Deus está se estendendo para a tua vida nessa noite. Agarre a oportunidade, não deixa essa oportunidade acabar. Não deixa a misericórdia de Deus se acabar na tua vida, porque Deus está tendo misericórdia. Sansão estava prostituindo dentro da cidade de Gaza. E a Bíblia vai dizer que quando Sansão estava prostituindo dentro da cidade de Gaza, os filisteus trancaram Sansão dentro da cidade de Gaza. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que mesmo Sansão prostituindo, a misericórdia de Deus ainda estava na vida dele. Ele arranca os portões da cidade de Gaza e coloca os portões da cidade de Gaza nas suas costas. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão foi se afastando de Deus, se envolvendo com Filisteia. E a Bíblia diz que uma certa feita, Dalila olha para Sansão e diz: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Deus. E ele diz assim: olha, se me amarrarem com 7 cordas novas, perderei a minha força. Dalila amarrou Sansão com 7 cordas novas, ele não perdeu a força. Se me amarrarem com 7 cordas e derem 7 nós na corda, perderei a minha força. Dalila foi lá, deu 7 nó na corda e Sansão não perdeu a sua força. E a Bíblia diz que ele foi brincando com o diabo. Irmãos, tem muita gente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. O diabo tem uma coisa que a igreja do Senhor Jesus não tem: o quê? A paciência, a persistência. E o inimigo não vai vir te atacar no momento em que você está forte. O inimigo vai vir te atacar no momento que você está fraco. Pai, é verdade. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela se declarou para Sansão e disse: Sansão, eu te amo tanto, Sansão. Meu Deus. Eu tenho um amor por você, e você não abre para mim o seu coração. E o nome da Dalila significa fraca, mas a fraca venceu forte. E aí a Dalila falou assim: você não me ama mais, eu quero uma declaração de amor, revela o teu segredo. Ele diz assim: se cortar o meu cabelo, eu vou perder a minha força. Dalila começou a acariciar Sansão, e sem ele perceber, ela fez ele dormir no colo dela. Meu Deus! E quando ele acorda, ele estava com o cabelo raspado. E quando ele estava com o cabelo raspado, ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele pensou consigo mesmo, o texto vai dizer: como das outras vezes. Olha aí. Como das outras vezes. Meu Deus! Eu vou me levantar. E vou vencer. Aleluia. Mas o mais triste da história no final, ele não sabia que o Espírito Santo havia se afastado. Meu Deus, tem misericórdia, é verdade. Os filisteus pegaram Sansão como se fosse boneco. Arrancaram seus 2 olhos. Colocaram ele como um jumento para ficar fazendo força ali, e todo mundo zombava. Você não era o forte? Você não era o poderoso? Meu Deus! Não era você que tinha tanta vitória contra nós? Olha onde você está! E Sansão ora a Deus e diz: Senhor, Deus de misericórdia, eu não quero ter força mais para vencer os filisteus, mas dá-me força para me vingar os filisteus. Me perdoa mais uma vez. E Deus deu uma nova oportunidade para Sansão. Aleluia! E a Bíblia diz que o cabelo da cabeça de Sansão, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Aleluia! Sansão pede para um jovem colocar ele na frente de um templo. E ele vai lá e derruba o templo de Dagon. Meu Deus. E ele matou mais filisteus durante a sua morte do que em toda a sua vida. É verdade, aleluia. O que eu quero dizer com isso? Que tem a ver a palavra com isso? Deus está dizendo para a igreja, e está dando tempo para a igreja se arrepender. Senão eu vou remover o seu capital. Tem misericórdia, Jesus. Senão a chama do Espírito Santo de Deus vai se apagar de vez da sua vida. Jesus. Não permita que isso aconteça na tua vida, porque você é escolhido de Deus.
Oh, aleluia, aleluia. Teve um famoso pregador. Hoje, graças a Deus, Deus restituiu ele. Ele está lá nos Estados Unidos e o ministério dele se reergueu de novo. Os irmãos aqui não vão conhecer, mas a minha mãe, meu pai acompanhou. Pastor Jimmy Swaggart. Pastor Jimmy Swaggart era um pastor que pregava para 37 canais de televisão. O Aleluia. mundo inteiro ouvia aquele homem pregar. Meu Deus. Glória a Deus. E a alma se rendia aos pés Meu de Jesus. Jesus amado. Aleluia. Mas foi num dos estádios que ele estava pregando, abarrotado de gente. Ele acaba de pregar e vai para o hotel. E quando ele vai para o hotel, o Espírito Santo confronta ele. Aleluia. Naquela noite Jesus tinha salvado muitas vidas, Jesus tinha curado, Jesus tinha transformado pelo poder da palavra dele. Mas o Espírito Santo repreende Jimmy Swaggart e fala para ele assim: há muito tempo você está pregando de estádio em estádio, mas o meu Espírito não está mais com você. É, meu Deus. Porque você está vivendo uma vida de adultério com a sua secretária, e eu não tenho me agradado disso. Até que Jimmy Swaggart foi diante da rede nacional e assumiu que ele tinha pecado contra Deus. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Irmãos, que nós, como igreja de Deus vivo, Aleluia. nós podemos tomar isso de lição, para que o nosso triste final não venha a ser igual de Sansão. Que o nosso triste final não venha a ser de Deus retirar a lâmpada do Espírito que ainda está acesa na nossa vida. É momento de nós recobrarmos a nossa fé e lembrar o mesmo conselho da igreja de Éfeso. Lembra-te, puxa na memória quem você é e quem você é. Lembre-te, pois, onde caíste, e arrepende-te. Ao chamado da igreja, do Senhor para a igreja do Senhor, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Oh, glória! Aleluia! O Senhor é maravilhoso. Mas, irmãos, quando nós lemos essa noite a respeito da igreja de Pérgamo, Meu Deus. o nome Pérgamo significa casado. Meu Jesus. O nome Pérgamo significa casado. A igreja de Pérgamo, ela tinha uma aliança com Jesus. Aleluia. A igreja de Pérgamo, ela tinha um compromisso com Jesus. Aleluia. E como noiva de Cristo, a igreja de Pérgamo precisava ser santa. A igreja de Pérgamo precisava ser pura. E ela precisava ser incontaminada. Deus te amou. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, nós não podemos fazer a aliança com o mundo. Nós não podemos fazer a aliança com o pecado. Nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida de devoção a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja de Pérgamo, embora ela habitava no meio de numa cidade onde o povo estava contaminado, Meu Jesus. onde o povo tinha se sucumbido diante da idolatria, Meu Deus. onde o povo tinha se sucumbido diante do pecado, que Deus olhou para a igreja de Pérgamo e mandou João escrever: vocês estão morando na cidade aonde Satanás estabeleceu o seu trono. Meu Deus. Satanás estava reinando na igreja de Pérgamo e ele fazia o que queria naquela cidade. Mas mesmo ele fazendo o que ele queria naquela cidade, ainda existia um povo Oh, glória. remanescente, fiel à palavra de Deus. Jesus. Oxalá que o Senhor Jesus, em meio à obscuridade, em meio à pecaminosidade, o Senhor venha levantar uma igreja que não se contamina. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte um
como a igreja de Pérgamo estava enfrentando. A igreja de Pérgamo, ela estava combatendo diretamente com Satanás. Satanás estava imperando, mas os crentes da igreja de Pérgamo não deixavam ser levados por as ameaças de Satanás. E nós vamos ler aqui, meus irmãos, no texto. Oh, aleluia! Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, isso diz aquele que tem a espada de 2 gumes na sua boca. Oh, aleluia! A espada de 2 gumes refere-se à palavra de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Na palavra de Cristo só há verdade. Aleluia. Jesus ele não convém. Jesus ele não diverge com a mentira. Jesus ele só traz a verdade. Verdade. Glória. Aleluia. E é interessante que a Bíblia vai dizer: conheça as tuas obras e onde habita, que é o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, esse Antipas era o pastor da igreja, que segundo Tertuliano, um historiador, ele disse que Antipas ele foi colocado em um boi de bronze, dentro de um boi de bronze, e acenderam uma chama até aquele boi ficar vermelho e mataram Antipas, no afã de que ele negasse o nome de Jesus. Mas Antipas foi fiel, Oh, glória ao Pai. testemunha de Jesus Cristo, e foi morto entre os cristãos da igreja de Éfeso. Melhor dizendo, entre os cristãos da igreja de Pérgamo. Mas isso não serviu para que os crentes da igreja de Pérgamo desistissem da fé. É aí que eles continuavam fiel ao Senhor. Meu Deus, aleluia por isso. Oh, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que em Pérgamo, se você for estudar a história de Pérgamo, em Pérgamo era uma cidade onde tinha bastante biblioteca. A igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, era rica em cultura. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo, ela foi aquela igreja, a cidade de Pérgamo, melhor dizendo, foi a cidade que inventou o pergaminho. Aleluia. A Bíblia foi escrita, ela foi escrita por papiro, mas como a cultura tinha tomado conta da cidade de Pérgamo, o rei do Egito que forneceu o papiro, ele não mandou mais papiro para a cidade de Pérgamo. Então os habitantes de Pérgamo inventaram o pergaminho, que era feito de pele de animais, para eles escreverem e desenvolverem a sua escrita. Aleluia. De forma que ele se tornou uma das cidades mais cultas de todo o mundo antigo. Glória a Deus. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, Jesus ele repreende esta igreja dizendo: tenho algumas coisas contra vocês, porque lá na igreja de Pérgamos tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão, Oh, meu Deus, tem o misericórdia. qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse sacrifício da idolatria e fornicasse. Meu Deus! Jesus, tem misericórdia. Alguns cristãos da igreja de Pérgamo, eles tinham se corrompido por causa da doutrina de Balaão. Balaão foi contratado por Balaque e ele foi pago. Balaão era um profeta, mas ele deixou seus dons corromperem por causa do dinheiro, e ele foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando
travava e ele não conseguia proferir palavra de maldição. Meu Deus. Até que Balaque olhou para ele e disse assim: peraí, eu estou te pagando para você amaldiçoar esse povo e você não amaldiçoa eles. O que é que está acontecendo, Balaão? Ele disse: eu não posso abençoar, amaldiçoar o povo que Deus já abençoou. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí sabe que Balaão falou para Balaque? Olha, eu não consigo amaldiçoar esse povo, mas para que o Deus deles fique irado com eles, coloque moças formosas no caminho desse povo. Faça com que esse povo caia em prostituição. Faça com que esse povo come coisas sacrificadas a ídolos. E você vai ver que a ira do Deus deles vai se levantar contra eles. Pai, que misericórdia. E inferno o povo estava mergulhado na idolatria, estava mergulhado na fornicação, na prostituição. Meu Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Satanás ele tem lutado contra a igreja porque ele quer derrubar aqueles que estão firmados na rocha. Jesus, tem misericórdia. Satanás eles quer derrubar porque muitos estão vivendo a doutrina de Balaão, sendo levado por prostituição, sendo levado por coisas banais, por idolatria. E é interessante, irmãos, que idolatria não é só imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco de número 1 na minha vida. Ei, misericórdia, Jesus. Se Cristo Verdade. não Aleluia. exercer o número 1 na nossa vida, nós somos o idólatra, porque nós estamos deixando o lugar de Cristo em segundo lugar. É Deus. E Cristo tem que exercer primazia na nossa vida. Oh, bendito és tu, meu grande Deus. Primazia na nossa casa. Como diz o nosso querido pastor Davi que nos antecedeu, a arca de Deus que representava a presença de Cristo ficou 20 anos Meu Deus. na casa de Abinadab. E o que aconteceu na casa de Abinadab? É Deus. Nada, porque deixou a arca de lado. Deus tem misericórdia. Mas a casa de Obed-Edom, a arca tinha primazia. Deus já E 3 vezes Deus aleluia. mudou a vida de Deus, Obed-Edom. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, Meu Deus. em que os pastores, para não perder membro, a pessoa chega em fornicação na igreja, fala: pastor, eu preciso casar para me batizar? Não, vem assim mesmo, batiza, e a pessoa continua da mesma maneira que está. Ei, misericórdia. Não corrige a sua vida espiritual e vai, desce as águas do batismo. Eu disse numa escola bíblica aqui, irmãos, que batismo não leva pecado de ninguém. Tem muita Jesus, gente que verdade. tomou um banho É. e não sequer se converteu diante do Senhor. Meu Deus. Mas aquele que aleluia. confessa Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, Aleluia. que segue a sã doutrina, meu irmão, não temos que negociar o Evangelho. O Evangelho não tem que se adequar às pessoas, as pessoas têm que se adequar ao Evangelho. Meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus Verdade. nunca mudou sua pregação para agradar ninguém. É verdade, Jesus. Pelo contrário, quando o povo estava indo embora, Jesus olhou para os 12 discípulos e disse: vocês não querem ir também? Aleluia. Deus. Vocês não querem ir também? Porque Jesus ele não muda a mensagem para não me agradar. Jesus ele continua falando a verdade. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és glorificado, Jesus. Então a igreja de Cristo Amém. precisa voltar a falar da verdade. Verdade. Voltar a falar contra o pecado. Sim, sim, aleluia. Porque a Bíblia diz que os crentes da igreja de Pérgamo também seguiam a doutrina dos nicolaítas. Olha aí, E Jesus. qual era a doutrina dos nicolaítas? A doutrina dos nicolaítas é que
quanto mais pecasse, mais a graça de Deus ia abundar sobre o povo. Oh, meu Deus. Isso Aleluia. fere o que o apóstolo Paulo escreve, aleluia, em Romanos capítulo de número 6, Romanos capítulo de número 5, oh glória, melhor dizendo, Romanos capítulo de número 6, versículo Romanos capítulo 5, versículo de número 21, ou melhor, vamos ler a partir do verso 20. Oh, aleluia! Romanos capítulo 5, verso 20, aleluia! Veio, porém, além, para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Continua lendo. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aleluia. Que diremos, pois, irmãos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Aleluia. Nós que estávamos mortos, nós estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Aleluia. Ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus e em Cristo fomos batizados na sua morte? Aleluia. E de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Glória a Deus. Oh, Glória a Deus. glória a Deus. Santo, santo. Oh, Deus. aleluia. Não Aleluia. podemos negociar, irmão. É esta palavra, é esta verdade que devemos pregar. Aleluia. Devemos entregar o Evangelho como ele é, da maneira que ele é. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Arrepende-te, Olha aí. pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aleluia. Aleluia. O maná não podia guardar de um dia para o outro, senão apodrecia. Mas o maná que estava dentro da arca, ficava dentro de um pote, não criava bicho, não apodrecia, porque esse era o maná escondido que ficava dentro da arca de Deus. A arca não existe mais, porque é apenas um símbolo do nosso Senhor Jesus. Mas Jesus deixou uma promessa para a igreja: ao que vencer, lhe darei a comer do maná. Aleluia. Escondido, você vai comer do maná, escondido, e ele vai te dar uma pedra branca, e sobre a pedra está um novo nome escrito, do qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Você vai receber um novo nome. Oh, aleluia. Lá você não vai chamar Eliel, lá você não vai chamar Pedro, você não vai chamar Joel, lá você vai ter um nome que o próprio Cristo vai te dar, porque você agora vai ser um vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Segura a pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Oh, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Feche os teus olhos, igreja. Oh, aleluia. Você é Pérgamo, aleluia. Você tem uma aliança com Cristo. Você tem uma aliança
E essa aliança não pode ser quebrada, porque você é escolhido por Ele. Oh, aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, Senhor, eis aí a tua igreja. Senhor, prepara a igreja para arrebatar os meu Pai, na tua presença. Cada dia, Jesus, Deus fiel, Deus verdadeiro, aleluia. meu Deus, reina sobre o teu povo. Deus, vem aquecer essa chama no nosso coração. Abençoa os obreiros, aleluia, as crianças. Abençoe seus departamentos, meu Deus. Que nós possamos vencer, ó Pai, como a igreja, os lares, os casamentos. Abençoa, Senhor, eu sei que os teus filhos têm passado por provações, por dificuldade, mas o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. O Senhor é o Deus que nunca falha, meu Deus. O Senhor é o Deus que jamais falhou, meu Pai. Quem está desempregado, Senhor, envia mantimento, Senhor, naquele que está necessitado. Meu Pai, abençoa Deus, traz o avivamento para a tua igreja, dos teus filhos, e que o teu nome, Jesus, venha ser glorificado. Deus, perdoe, Senhor, as nossas fraquezas. Possamos ser ser, no meio de uma sociedade, nos ajuda, Senhor, darmos, meu Pai, nós possamos, Senhor, ser fiel em meio a uma sociedade onde Satanás tem feito o seu trono, mas nós não vamos se curvar diante do trono de Satanás, porque nós somos a igreja fiel, a igreja que não se corrompe diante do pecado, diante da prostituição, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abominação, queima, Senhor, os dardos inflamados do maligno, queima as setas malignas, Senhor, lançando contra essa pessoa, contra essa vida, queima a obra de macumbaria, queima, Senhor, todo mal, repreende, Jesus, obras do pecado, manda a obra maléfica, Senhor, manda fogo, queima pela raiz, liberta o espírito oprimido, salva as almas, Senhor, traga o povo para a igreja, traga o povo, Senhor, para a igreja, traga o povo, Senhor, liberta o pensamento oprimido, traga os jovens, liberta os viciados, liberta os viciados, obra do Senhor, ninguém impede, a obra do Senhor, é o Senhor que é o Deus milagre, é o Senhor que é o nosso Deus. Em nome do Pai, Liberta, Senhor, em nome do Filho, dessa vida, da saúde e paz, e a bênção para todos os casais, para os lares. Amém.